Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Edson Moraes. Hoje, em especial, você, aluno do segundo ano, vai dar continuidade, à calorimetria, à termologia, falando sobre os diagramas de fases. Essa aula é muito importante porque ela consegue permear a química, a física. Então, provavelmente, você, aluno, vai ver esse assunto também em química, tá bom? Lembrando que ele necessariamente precisa acontecer, logo após você ver trocas de calor, mudanças de fase, tá bom? Então você vai ver a importância da transição da substância a partir agora de duas variáveis importantes, temperatura e pressão atmosférica, ok? Pega aqui o nosso apontador a laser e contar aí com a sua participação, sua audiência para a gente então prosseguir. Então tá aí, ó. O estado físico de uma substância ela depende necessariamente da temperatura e da pressão em que a substância se encontra submetida. Para que você tenha uma ideia, pressão e temperatura vão ser as variáveis de um espaço R2, ou seja, de um plano cartesiano com duas variáveis, representado o eixo X pela temperatura, o eixo Y pela pressão, e que infinitos pares ordenados encontrados nesse diagrama, porque a ideia de diagrama é se representar isso graficamente, tá? Através de curvas. Então, aqueles pontos vão determinar para a gente quando a substância se encontra em um único estado, quando ela coexiste em dois estados, ou seja, na curva de transição de uma substância para outra, ou, curiosamente, num ponto triplo, ou tríplice, onde vai com certeza convergir aí a coexistência de três estados da matéria para aquele ponto, tá bom? Então, o conjunto de todos esses pares ordenados que relaciona pressão e temperatura, mostra correspondentemente o estado físico da substância, é o que nós vamos chamar de diagrama de fases, tá? Nossa aula hoje é bem curtinha, é bem tranquilo. Então, nós vamos lidar com alguns desses diagramas aqui na nossa aula, em especial para a maioria das substâncias puras, não vou me ater às substâncias não puras, que aí já é objeto mais de estudo da química, tá? As substâncias heterotróficas, autotróficas, enfim, E o diagrama de fases para algumas exceções, por exemplo, a água, o ferro, o bismuto, o antimônio. Então, vale a pena a gente ver com propriedade sobre a água, como é o seu comportamento de diagramas, tá? Então vamos lá. Só que para que você entenda, a maioria dos gráficos, a maioria das substâncias vão ter esse formato, tá? A gente vai sempre dar a nomenclatura para cada uma dessas curvas. Curva A curva de limite entre a substância do sólido, no estado sólido, e a substância no estado gasoso. Portanto, a gente diz que a curva A pode ser uma curva de sublimação ou ressublimação, que seria a sublimação inversa. Como eu vou saber, Edson? Muito simples. Veja, aqui no eixo X temos temperatura, representada pelo θ. E aqui no eixo Y, pressão. Então, se a gente tiver um aumento de temperatura, se a substância estiver absorvendo calor, energia térmica, você vai ter essa curva como uma curva de sublimação. Se for uma redução de temperatura, então você vai ter o sentido inverso, ressublimação. Tranquilo? Esse ponto T é o ponto tríplice, o famoso ponto triplo de coexistência dos três estados para uma única dada situação. Inclusive, nós vamos nos ater à água, Quando a água estiver em determinada temperatura e determinada pressão, coexistem os três estados naquele momento, tá bom? A curva B é a curva linear de separação do estado sólido para o estado líquido, portanto, ela pode receber o nome de fusão ou solidificação. Você já sabe como que isso é possível, Recebendo energia ou perdendo energia, ok? Essa transição sempre que vai se dar de acordo com a temperatura. E a curva C, é a curva linear que separa o líquido do gasoso, ou seja, provavelmente é a curva da vaporização, também chamada de calefação, ou condensação, também chamada de liquefação, tá bom? Só depende, da ordem aqui dos calores absorvidos.
Tudo bem? E para encerrar, o ponto C é chamado de ponto crítico. É um ponto fixo, no qual a substância, a partir daqui, ela vai receber uma nova denominação. Apesar de que toda essa área rajurada tem o nome de estado gasoso, mas na verdade você vai ver que até o ponto crítico, algumas substâncias, né, vai receber o nome de vapor, e após essa barreira imaginária que vai existir aqui no ponto C, né, em diante, essa substância transforma-se em gás. Tudo bem? Existe um limite para isso. Bom, e esse é o gráfico das exceções. É o gráfico típico para a água, para o antimônio, bismuto, enfim, aquelas exceções que a gente já havia acordado. Ou seja, o que é que muda? Provavelmente, essas substâncias, né, devam ter algumas variações de volume e de temperatura, né? Um bom exemplo disso é a água, por isso que o estado sólido é bem menor e o estado líquido é um pouco maior. Então, algumas mudanças de volume vão se dar quando houver redução de temperatura. Tudo bem, pessoal? Então, como já havia falado, o nome que se dá às possíveis curvas em questão, né? Lembrando que o ponto T é o ponto triplo e o ponto C é o ponto crítico. Agora vamos ver com calma algumas características particulares de cada um desses diagramas, tá? Então, vamos lá. Veja que um ponto sobre a curva A, B ou C indica a existência de duas fases simultaneamente, não é isso? E no ponto T, a existência simultaneamente de três fases. Agora, dando mais uma clareada naquele primeiro diagrama, então nós temos aqui a curva A, que é a transição, né, do sólido para gasoso, ou do gasoso para o sólido, né? A curva B, né, que aqui a gente já percebe que está invertido, tá? Ó. Aqui é para ser sólido mais líquido, né? Ó. Sólido é a transição de sólido de líquido, tá? E aqui, ó, é a transição de líquido de gasoso. Então, esse pop-upzinho está trocado com esse, tá bom? Aqui é L mais G, líquido mais gasoso, e aqui é S mais L, sólido mais líquido. Tudo bem? Então, percebam, havendo alteração na pressão, consequentemente, né, ou concomitantemente, haverá variação na temperatura, porque um está atrelado ao outro. Já vou falar, né, na contribuição de Gibbs, um físico norte-americano, em relação a esses componentes. Então, é o que vai determinar a mudança de estado físico. Curiosamente, a substância poderia estar aqui, ó, no estado entre líquido e sólido, ou simplesmente só sólido. Se ele variar só a temperatura, ele já migra para líquido, né? Sem haver alteração de pressão. Tá bom? Lembra o que a gente havia falado? Ó? Aqui existe uma linha imaginária, então a gente tem a temperatura crítica para essas substâncias, né? Até aqui o estado gasoso é chamado então substância de vapor. Passou essa barreira imaginária, essa substância é chamada, portanto, de gás. Tá bom? Nós não estamos atribuindo temperaturas aqui e tal, porque é um gráfico genérico, né? Para a maioria das substâncias. A gente vai fazer essa observação quando chegarmos na água, tudo bem? Mas é bem tranquilo esse assunto. Então, um aumento na pressão exercida, né, sobre uma substância pode implicar um aumento na temperatura e, consequentemente, a mudança de estado físico. Tudo bem? Vamos em frente. O ponto C, né, é o que define para cada substância a temperatura crítica, no qual acima dela o estado gasoso é chamado de gás e abaixo dela é chamado de vapor. A gente já havia até falado sobre isso, não é verdade? Chamado de vapor, tá? Então, como a gente já viu na maioria das substâncias, um aumento da pressão exercida sobre a substância pode implicar um aumento na temperatura, mas isso não é uma regra. Algumas transições podem acontecer com a temperatura constante ou com a pressão constante. Vocês viram que isso é possível, né? Então, ainda assim vai acontecer a mudança de fase, tá bom? Você pode localizar a substância em qualquer uma delas. Agora vamos nos ater às exceções. Nesse gráfico se assemelha, né, a maioria das exceções, né, para água, ferro, bismuto e tal. Aqui o que é que acontece, ó, que eu havia falado para vocês. Se houver, né, uma variação, um aumento na pressão, favorecendo a mudança de estado, pode acontecer uma redução
né, ó, pode acontecer uma redução da temperatura, tá? Então, isso é muito comum, né? Isso é muito comum para algumas substâncias, em especial a água. Lembra da dilatação anômala da água? Pois muito bem. Então, mas não necessariamente o gráfico da água é desse jeitinho, né? Tem uma pequena diferença, ou seja, isso aqui também são chamadas de isoquanta, né? Ou isotermas, tá? O da água, essa curva B é praticamente uma reta. Vamos trazê-la aqui para vocês verem, né? Ó, vejamos o caso da água. Agora sim, vamos aproveitar e colocar aqui uns valores. Aproveitei, né, esse diagrama já da internet, embora, né, com uma língua espanhola, né? Muito bem. Vamos lá. O ponto crítico da água é alcançado em que temperatura? 374 graus Celsius. Acima disso, a água deixa de ser vapor e passa a ser gás. Muito bem. E esse valor, né, esse está ordenado juntamente com 218 de pressão. Tá bom? 218 de pressão. Muito bem. Olha a temperatura de ebulição da água, né? A 100, né? Ó. Temperatura de ebulição da água a 100, ó. Quando a pressão atmosférica é 1. É lógico que esse gráfico está fora de escala, tá? Fora de escala. Naturalmente, aqui, ó, era para ter um raiozinho para ter cortado esse gráfico. Aquele raiozinho que você pode encontrar em alguns gráficos significa, né, muitos valores estão naquele intervalo, tá bom? E o ponto de temperatura de fusão da água, que acontece a 0, né, quando a pressão também é 1. Ok? Então, você vê que a substância sai da solidificação para a vaporização, né? Ó, migrando, né? Saindo do estado sólido, passando pelo líquido e em seguida vapor e depois gás. Tá bom? Olha o ponto triplo da água, onde é que ocorre? A 0,01 graus Celsius e a 0,06 atm. Lembra que atm é a mesma coisa que milímetro por mercúrio, né? Lá daquela torre de estudos experimental de Torricelli, tá bom? Lá do primeiro ano. Então, quando a água atinge 0,01 graus Celsius com uma pressão de 0,06 atm por mercúrio, milímetro por mercúrio, temos uma coexistência dos 3 estados da matéria para com a água. Isso é interessante, né? Muito bem, é interessante sim, tá? E como eu falei para vocês, deixa eu lembrar uma característica muito importante. Vou pegar aqui até a canetinha. Um físico norte-americano falou sobre grau de liberdade. Vou definir aqui uma equação. Não coloquei no slide porque eu disse, vamos avaliar se é interessante comentar sobre isso ou deixar para química, né? Então é o seguinte, olha. O que é o grau de liberdade? É o quanto que as variáveis que compõem a substância, né, podem ter liberdade para variar ou não. Dado o quê? Dado esse C, que é o componente ou as possíveis combinações, e dado F, que é a fase. Quantas fases estão envolvidas? Só para você ter uma ideia, uma substância pode ter grau de liberdade 0, 1 ou 2. Vou dar um exemplo. Grau de liberdade 0. O único exemplo do grau de liberdade 0 é o ponto triplo. Isso quer dizer o quê? Ele não pode migrar nenhuma das variáveis, nada. Se ele sair dali, a substância deixa de coexistir nos 3 estados da matéria. Entendem? Só para vocês entenderem por que o L do ponto triplo dá 0. Vamos lá, as combinações ou possíveis componentes envolvidos. Você concorda que se eu tiver essa temperatura, automaticamente já está incluído, né, a pressão nesse componente? Então, esse valor é 1. Esse componente é 1 só. Mais 2 da fórmula já dá 3. Menos, diz-se que no ponto triplo, você tem a existência ou coexistência de quantas fases? De 3, né? Pois muito bem. 1 mais 2 é 3, menos 3 dá 0. Então, por uma equação simples, Gibbs chegou a concluir que o grau de liberdade para o ponto triplo é 0. Qual seria o grau de liberdade para qualquer uma das curvas? É 1.
Porque nas curvas pode uma variável alterar e a outra não. Lembra que a mudança de fase ocorre quando só há acúmulo de energia térmica, mas a temperatura é constante? Então, isoterma quer dizer isso, temperatura constante. A transição está acontecendo, né? Mas a ebulição está acontecendo, mas exatamente em cima só dos 100 graus. A fusão está acontecendo, mas só exatamente em cima do 0 graus. Aqui pode alterar apenas a pressão. Tá certo? Tudo bem? Ok. Então, grau de liberdade ser 1 significa... aqui você teria o componente também 1, né? Mais 2 que dá 3, menos. Nas curvas, qual é a coexistência de quantas fases? De 2, né? Ou seja, essa curva de vaporização é a coexistência do estado líquido com o gasoso. Então, você coloca um 2 aqui. Então, 1 mais 2, 3, menos 2 dá 1. Então, o grau de liberdade para as curvas é de 1. E o grau de liberdade para qualquer um dos estados? Para o estado líquido, Edson. O grau de liberdade para qualquer um dos estados, em especial o estado líquido, é 2. É o maior. Por quê? Porque aqui eu posso ter uma variação de temperatura, aqui eu posso ter uma variação de pressão e a substância ainda continuar sendo líquida. Entendem? Então, seria 1 mais 2, 3, menos. Estou falando só da substância no estado líquido. Quantas fases tem? Só 1. Né? Então, 3 menos 1 daria um grau de liberdade 2. Tudo bem, pessoal? Era um extrazinho que eu estava ainda avaliando se era interessante colocar ou não. Mas como o videozinho ficou curto, a gente abordou, né? Embora utilizando a canetinha aí. Nosso slide sempre é organizado, bonitinho, mas ficou legal, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido, né? Nos nossos próximos encontros, de preferência via Meet, todos vocês sabem, nós vamos utilizar para o tira dúvidas e a resolução de exercícios. Muito obrigado pela sua paciência, sua atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe isso com mais alguém que precisa dessa tua aula, desse assunto, tá bom? O conhecimento precisa ser compartilhado. Até o próximo encontro.